aqui é Mariana Franco e Carlos Henrique Araújo. somos os diretores do coletivo Danças Afroatlânticas. E essa aula vídeo é para falar um pouco sobre o processo de direção do projeto artístico e de um espetáculo de dança, no caso, né? A gente vai contar um pouco sobre como aconteceu o nosso processo artístico e também buscar dar algumas dicas para quem quiser fazer o seu próprio projeto e dirigir o seu projeto artístico. Primeira coisa que a gente queria contar é um pouco do nosso processo e como a gente saiu de um campo da imaginação e da pesquisa teórica para chegar numa pesquisa corporal e, enfim, em um espetáculo que, devido à quarentena global de Covid-19 de 2020, a gente teve que adaptar para um espetáculo em videodança. Inicialmente seria um espetáculo para palco, para teatro, e foi adaptado para o vídeo. Começamos com uma pesquisa teórica, e uma pesquisa de história, e o primeiro passo que fizemos foi organizar toda a pesquisa histórica que a gente tinha em um grande papel craft, meio trabalho de escola mesmo, fazendo uma linha do tempo conjunta, coletiva, todo mundo, todos os intérpretes, e com essa grande linha do tempo, com várias informações, a gente conseguia visualizar um pouco o tema do nosso trabalho, o tema da nossa pesquisa. Nessa linha do tempo, a gente foi trazendo tanto informações históricas, né, sobre a história do nosso continente, América Latina, América do Norte, e como o processo de colonização se deu aqui, e também histórias sobre as danças que pesquisamos e movimentos culturais da América. E esse foi o nosso ponto de partida. E partindo desse ponto, acho que é importante destacar que a gente não faz só um processo muito objetivo, né? A gente não traz só a história para a gente falar sobre essas manifestações que aconteceram, né? A gente também se serve de algo que é muito importante e que é essencial quando a gente vai construir um vídeo como esse, né? Que é a gente também se serve da imaginação, né? É um processo de entender a partir de tudo aquilo que a gente conseguiu envolver na nossa pesquisa, de tudo aquilo que a gente conseguiu construir enquanto pesquisa teórica, o que serve, né? Então, se eu puder dar um exemplo, a gente traz a personificação de um orixá, né? Então, a gente traz uma conversa com o Oiá e dentro dessa conversa a gente personifica esse orixá. E aí a ideia é a gente buscar e entender como que essa orixá se movimenta, como que é essa conversa durante esse processo, né? Lembrando que a gente não tá retratando o IA especificamente, mas a gente está fazendo um recorte de como o IA conversa com essa nossa pesquisa, né? A gente traz elementos ao longo dessa nossa pesquisa teórica, dessa nossa pesquisa histórica, que vão compor direto com o que a gente acredita, né, ou com o que a gente vai formulando de imaginação a partir, né, desses pontos, desses pilares que a gente encontrou enquanto elementos, né, para a gente conversar sobre essa produção e esse pensamento que vai de encontro, né, com essa história que está em voga há tanto tempo, né? Uhum. Pensando no processo histórico do grupo, né, numa linha do tempo do próprio coletivo, depois da pesquisa teórica, da gente levantar o que a gente queria abordar historicamente, a gente foi para as escolhas corporais, né? Passamos a escolher quais elementos de quais danças a gente queria pesquisar, estudar e treinar. Então, a gente foi elencando, como dentro do nosso coletivo, cada intérprete vem de uma dança específica, né? Fomos elencando
quais elementos de cada uma dessas danças a gente queria pesquisar mais a fundo. Também elencamos quais elementos de outras danças ou de outros lugares a gente queria estudar, e convidamos professores para dar aula para a gente. E dentro de um processo criativo de dança, é muito importante a gente se deixar guiar pelo processo do corpo mesmo, né? Então, a gente começou a ter preparação corporal, pesquisas, aulas, né? Isso tudo estava acontecendo presencialmente antes do início da quarentena e depois foi adaptado para o vídeo, né? Mas foi muito importante deixar esse processo da prática, da pesquisa, da experimentação dos movimentos guiados, é claro, né? A partir de escolhas que fizemos, mas deixar essa pesquisa realmente acontecer foi trazendo a criação de uma corporeidade própria, né? Quando a gente menos se deu conta, estavam surgindo coisas ali que já não era mais do jazz, do samba, do tango, do forró, mas estava acontecendo uma corporeidade do coletivo, uma corporeidade desse trabalho. E a partir dessa corporeidade, das conversas que a gente foi tendo, né? É aí que vão vindo elementos também da imaginação, de personagens, outras inspirações e elementos artísticos que começam a compor a cara desse trabalho, né? E para a gente entender de como de uma movimentação, um passinho, entre aspas, que a gente treina ali, como é que isso vira um espetáculo com uma cara, com, enfim, um figurino, uma concepção e tudo isso. E esses elementos todos que a Mari descreveu para a gente são elementos que vão ser essenciais, né, para a gente dialogar com uma essência dessas danças, né? Então, eu, por exemplo, que vou trazer o samba muito forte, que vou trazer a salsa muito forte, eu tenho que trazer elementos que vão me respaldar corporalmente naquilo que eu acredito que naquilo que eu acredito que é a essência dessas danças, né? Então, o que eu tenho de essência na salsa? O que eu tenho de essência no samba, né? O que dos dois dialoga, né, muito fortemente? E aí eu trago elementos como a dança dos orixás, né, que eu já citei aqui. Eu trago elementos como a capoeira, né, essa ginga e esse balanço, como que esse balanço se apresenta diferente nessas duas danças, né? São elementos que vão compor e que vão dizer, né, de uma construção de corpo que precede a atuação, né, que precede a finalidade do projeto. E lembrando que a gente está sempre focando num produto, né? Mesmo que esse produto seja etéreo, que seja só um produto, uma pesquisa, a elaboração de uma pesquisa ou a idealização de outro projeto, a gente está focando em algo, né? Então, a gente traz todos esses elementos para que a gente culmine em alguma coisa. E, no caso, a gente culminou numa pesquisa riquíssima, que tem elementos maravilhosos e que é embebida por diversos pontos e por diversos trâmites, né? É, é bonito trazer aqui uma analogia, né, que é como se a gente estivesse tecendo e costurando, né? Então eu pego uma linha do Authentic Jazz e costuro ali naquele tecido. Eu pego uma linha do tango e costuro ali naquele tecido. Eu pego uma linha do samba, da salsa, do forró. Eu vou costurando diversas linhas e isso vai se tornando um, uma coxa, né, de retalhos, uma coxa de elementos. E aí eu acho que entra um ponto importantíssimo do nosso vídeo, né? Que é o fio, né? Como que esse fio é conduzido e como que esse fio também é condutor e também é criador de uma série de elementos, de uma série de significâncias e significados, né? Acho que a Mari pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Sim, ao longo do processo, né, entre diversas pesquisas corporais e conversas sobre todo o assunto e todo esse imaginário, a gente vai levantando as mais diversas ideias, né? E pensando, não, como é que a gente cria algo visual significativo no final? E no meio de todas essas conversas surgiu essa analogia que o Carlos citou,
de um fio, de tecer, né, de um tear. E a gente foi fundo, então, nessa ideia dos fios. Primeiro, a gente fez uma pesquisa sobre fios a partir do momento que essa ideia nos surgiu, né? E a gente foi pensando em tudo que o fio poderia significar, né? Sobre ligação, sobre tecer, sobre costurar coisas, sobre unir, né? E também embolar, emaranhar. Então a gente foi encontrando esses significados e na prática, para a cena, a gente fez a escolha de trazer isso como um fio vermelho que acaba permeando o nosso espetáculo como um todo. E aí, quem assistir vai ver o que a gente está falando. Mas foi uma conversa e uma escolha muito importante a partir do momento que a gente encontrou essa analogia dos fios e do tecer e juntar histórias e amarrar histórias e influências. Foi que a gente conseguiu começar a enxergar um caminho para esse espetáculo, né? E esse tipo de coisa no processo artístico realmente acontece no processo, com o tempo, não é uma coisa que a gente consegue imaginar antes, falar, bom, então eu vou fazer um espetáculo e vou usar o fio e o fio vai ter tais significados. Isso precisa vir do processo, né? E só assim que ele fica coerente. Exatamente, né? E acho que aí a gente entra num outro ponto que é a gente, cada escolha do processo, cada escolha do produto final, ela tá embasada e ela é respaldada por todo o processo, né? Então, tem uma imagem muito bonita que um amigo me deu uma vez, que é o processo, ele é como um quarto cheio de coisas, né? E o produto final é o que a gente consegue enxergar pelo feixe da fechadura, né? A gente olha para dentro daquele quarto, mas a gente não consegue enxergar tudo, né? Então, se a gente for parar aqui para analisar cada ponto do vídeo, cada elemento vai ter um significado muito maior, né, dentro das pesquisas, vai ter uma vai ter uma infinitude, né, de significados e significâncias, né? Então, se a gente trouxe esse elemento do fio para a gente entender, né, contextualizar e exemplificar o como esse processo se dá. Mas se a gente for parar para pensar, por que a gente escolheu gravar na cachoeira? Tem um monte de elementos que vão dizer o porquê que a gente escolhe gravar na cachoeira, o porquê que nesse primeiro movimento todo mundo aparece com tecido branco, o porquê que a gente traz o coco. São elementos que a gente, se a gente se demorar aqui, a gente gasta anos, né, falando. Dentro desse processo, especificamente, né, no ano de 2020, teve um momento muito chave, né, que foi o momento de adaptar o processo criativo à pandemia e ao que a gente poderia fazer dentro desse novo contexto que está todo mundo vivendo. E então a gente teve que adaptar, né, aquilo que a gente estava criando, pensando para o palco. A gente já tinha uma ideia de cenografia voltada para o palco. E aí a gente resolveu, não, então vamos fazer um vídeo, vai ser um videodança. E quando a gente passa a trabalhar com o vídeo, entram outras escolhas artísticas, né, relacionadas à locação, aos cenários onde cada coisa vai ser gravada. E aí, essas escolhas também são escolhas muito ligadas com o trabalho, né? Então, metade do nosso trabalho final foi gravado no interior, em São José do Rio Pardo, em espaços naturais, muito ligados, né, com a natureza. A gente gravou numa cachoeira, a gente gravou em plantação, a gente gravou em campos abertos. E a outra metade foi gravada na cidade de São Paulo. E para a gente escolher onde cada cena ia acontecer, né, isso também não foi gratuito. A gente teve toda uma discussão que envolvia a história dessas danças, a nossa pesquisa e o que cada espaço ia trazer de significação também, né? Então, nenhuma dessas escolhas
arbitrária, né? Todas as escolhas dentro do processo artístico, elas foram pensadas e elas estão juntas construindo significado. Um significado, esperamos que vai ficar muito interessante, vocês vão ver. E os elementos importantíssimos estão não necessariamente nas escolhas em si, mas na relação, né? No diálogo que elas criam, né? Então, quando eu vou trazer o exemplo da cachoeira, né? Quando a gente traz a cachoeira para o primeiro movimento, como que a gente o que que a gente está querendo expressar com essa cachoeira, né? O que que a gente está querendo trazer de diálogo para de proposta, né, de diálogo com quem está assistindo quando a gente traz o elemento da cachoeira e que vai de encontro à composição que está dada pela movimentação, né? Então, o que a movimentação naquele espaço cachoeira está trazendo de elemento. E aí eu acho que a gente já escorrega para um tema importantíssimo, que é um pensamento do projeto que está para além do pensamento apenas artístico, né? A gente faz todo esse pensamento de entender quais os elementos a gente quer, aonde a gente quer esse elemento, o que a gente vai produzir de movimentação nesse espaço, mas a gente também faz uma série de escolhas e tem uma série de outros pequenos encaixes, né, que vão compondo com o que é esse maior, né, que é o vídeo, no nosso caso, né, o produto artístico. A gente tem elementos que são da gestão do projeto, né, que são elementos que precisam vir antes, né. Então, para a gente ir para a cachoeira, tem toda uma estratégia, tem toda uma logística que é feita para a gente chegar na cachoeira e conseguir gravar. Por quê? Porque a gente tem hora para começar, a gente tem hora para terminar, tem a hora que o sol bate, incide melhor na cachoeira, tem um momento em que a cachoeira ela muda, né, a luminosidade, então de manhã ela está um pouco mais escura por conta das árvores, aí à tarde ela vai ficando mais ensolarada, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo uma série de outros elementos, aí o vento é um outro elemento que a gente pode discutir, né? Então a gente tem que fazer um pensamento muito bem estruturado prévio, né, para a gente chegar lá e não ser surpreendido, né? Então, a gente vai gravar na cachoeira, beleza. Chegar lá 9 horas da manhã, o sol ainda não saiu de trás das árvores, a gente tem que ficar esperando sei lá, até as 2 horas da tarde, que quando o sol tá maravilhoso. Em todo esse processo, a gente já perdeu um monte de registro, um monte de coisas, né? E aí a gente tem que fazer toda essa parte de logística anterior a isso para que a gente consiga chegar no momento e a gente ter o trabalho mais eficiente ali, né? Bom, então, já que a gente passou a falar da parte de produção, acho que é importante a gente trazer um assunto, né? Que a gente tem a presença dentro da produção desse vídeo, até mesmo da produção de um espetáculo, né? De um trabalho artístico, de uma obra, né, que é composta por diversos elementos, a gente tem a participação e a gente tem a criação dessa obra a partir de diversas frentes, né, que a gente, no nosso projeto, denomina de núcleos criativos. Então, a gente tem o, o núcleo do vídeo, a gente tem o núcleo da dança, a gente tem a narrativa, né, que é um outro núcleo, a gente tem a música, que é outro elemento que vai compor, o figurino, a identidade visual, até mesmo a produção entra nesse pensamento, né, de artístico, e é importante a gente entender, né, que no trabalho dentro desses núcleos criativos, né, que muitas vezes é composto por pessoas ou às vezes é um núcleo etéreo, né, porque a narrativa, por exemplo, ela é um núcleo que é etéreo, né. A gente tem a narrativa presente no nosso trabalho, mas ela não é um núcleo à parte, né, do pessoal que compõe o núcleo da dança ou do pessoal que compõe o núcleo do vídeo. Mas é importante a gente entender que a gente está lidando com criações diferentes, né? Então, eu enquanto bailarino, ou mesmo enquanto diretor do processo, eu vou trabalhar a partir de uma perspectiva de quem dança.
Eu vou trabalhar a partir de uma perspectiva de quem está compondo os elementos coreográficos, né, as movimentações. Existe outra pessoa que vai compor a partir da linguagem que ela traz para o trabalho, né? Então, os músicos vão compor a partir da linguagem que eles trazem, que é a música. As meninas do vídeo vão compor a partir da linguagem que elas trazem, que é o vídeo, né? Que é toda essa parte de captação audiovisual. E aí a gente precisa entender que são elementos muito distintos e que, ao mesmo tempo, eles estão em confluência, né? Porque senão eu, enquanto pessoa que está compondo a dança, vou querer entrar no trabalho de quem está compondo o vídeo. E entrar, que eu diga, não é de uma forma a dialogar, né? Mas é trazendo formas de fazer, né? Eu acredito que quem é do vídeo vai saber infinitas formas de captar e de trazer a sensação do que eu, enquanto bailarino, quero dizer, quero trazer, né? Quero expor de formas muito mais eficientes, muito mais poéticas, né? Do que eu pensando enquanto quem está no vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, esses diálogos, eles existem, né? Da dança, facilmente componho com a pessoa do vídeo, né? E aí, lembrando, essa palavra composição, ela é importantíssima para a gente entender esses processos todos, né? E uma coisa que é muito importante para a gente entender, apesar de ser um espetáculo de dança, né, o objeto principal desse espetáculo é a dança, é uma obra coletiva e é uma obra que não envolve apenas a dança. Então, ao longo do processo todo, foi muito importante a gente sempre manter um diálogo muito próximo com os diferentes núcleos, né? Então, a gente da dança conversando com quem estava fazendo a música, conversando com quem estava fazendo a identidade visual, com quem estava fazendo o filme. É claro que tudo foi voltado para as necessidades que a dança trazia, mas é uma obra coletiva, é uma obra que envolve muitos artistas, aliás, um time de artistas maravilhoso, e especificidades de cada linguagem artística, justamente, né? Então, tanto na parte prática quanto na parte artística, foi e é muito importante manter esse diálogo bem próximo, né, entre os times criativos. E aí, tá bom, cada núcleo vai lá fazer um pouco do seu trabalho, mas a gente conseguiu, felizmente, ir se conversando muito. Então, os músicos faziam um pouco, criavam algumas coisas, mandavam pra gente, a gente escutava, mandava um pouco dos vídeos da nossa pesquisa de dança, e assim a música foi tomando direcionamentos, por exemplo, com a identidade visual aconteceu um processo similar, né? A gente ia juntando informações, juntando referências, conversando com as meninas que fizeram a identidade visual, e em várias reuniões, vários vai e volta, assim, a gente foi conseguindo definir a cara, né, do projeto. Com o vídeo, exatamente a mesma coisa, né? A gente ia trazendo ideias e pensando, olha, a gente tem uma movimentação que funciona mais ou menos assim. A gente quer passar essa sensação, e as meninas que trabalham com o vídeo, elas encontravam soluções que é específico da linguagem do vídeo, de como a gente traz isso para a câmera, então, como a gente traz isso para a imagem. E essa interação próxima, esse diálogo próximo com os diferentes núcleos que estão compondo essa obra é fundamental, né, para a gente ter uma coisa coesa e que forma realmente um sentido bem amarrado, e não aquela história assim, eu compus a minha coreografia e aí os músicos me entregaram uma música assim, e quem chegou para gravar só pegou um lugar bonito e gravou, né? Isso seria um Frankenstein. Para a gente realmente compor uma obra inteira e coesa, foi muito importante manter todo esse diálogo, que é super trabalhoso, mas extremamente recompensador.
E esse diálogo ele se dá nas mais diversas facetas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente manda, os músicos mandam uma prévia, né, da música pra gente, a gente manda uma prévia da coreografia, né, para eles entenderem que elementos que são interessantes eles trazerem, né, para a pesquisa deles, porque é uma composição, pensando na música especificamente, é uma composição que vai dar respaldo para uma dança, né? Ela não vai vir a serviço de uma dança e não vamos ter uma dança a serviço de uma música. A gente vai ter uma composição, né? Que a gente trouxe essa palavra milhões e milhões de vezes nesse vídeo já. E é para ela cansar mesmo, porque precisa ser uma composição. A gente precisa ter elementos que dialoguem um com o outro. A gente não pode ter, como a Mari disse, né, um Frankenstein. A gente não pode ter elementos que cheguem no dia. Ai, não, olha, a gente vai colocar isso aqui porque fica bonitinho. Ah, a gente vai colocar isso aqui porque esteticamente fica interessante. E a gente precisa que esses elementos eles se borrem ao longo do processo, né? A gente precisa que o vídeo borre o trabalho da dança, que a dança borre o trabalho do vídeo, da música. A gente precisa que tudo isso sejam camadas de leitura para quem está assistindo, né? Porque se a gente traz, né, só o vídeo, a gente já não tem a dança. Se a gente traz só a dança, a gente já não tem o vídeo, a gente já não tem uma retratação. Se a gente traz só a música, a gente já não tem a dança em composição e o vídeo retratando essa composição. E quando a gente traz esses diversos elementos, né, essas diversas camadas, a gente cria uma leitura riquíssima, né? A gente, como eu trouxe, né, aquela analogia, a gente só vai aquela imagem, né? A gente só vai alargando o espaço da fechadura, né? A gente só vai trazendo mais possibilidade de visualizar o que está dentro daquele quarto que é o processo criativo. Bom, e partindo agora para uma parte mais prática mesmo, né? A produção, a parte da produção é essencial para tudo isso acontecer, porque a produção são as pessoas que estão trabalhando por trás e colocando todo mundo em contato. Então, ligando todos os times criativos, ligando, viabilizando tudo que vai acontecer artisticamente, né? Então, existe uma parte da produção que entra na área artística, como o Carlos mencionou. Então, por exemplo, produção de locação é a pessoa que vai atrás de lugares na cidade e falar, bom, esse lugar é interessante para gravar um vídeo, mas existe a produção mesmo, vou chamar desse jeito aqui, que, enfim, são as pessoas que estão ali trabalhando, entrando em contato com os profissionais, marcando data, batendo horário, fazendo prestação de contas, buscando lugar para a gente ensaiar, buscando, enfim, o carro que vai levar a gente até tal lugar. É um baita trabalho a produção, extremamente necessário, e é basicamente o trabalho da produção que viabiliza todo o processo artístico, né? Então, é super importante ter um time na produção, né? No nosso projeto, por exemplo, a gente tem uma produtora, mas os intérpretes também atuaram em diversos momentos fazendo produção, a gente dividiu essa função em alguns momentos. Mas é super importante que toda a dimensão da produção seja considerado no trabalho artístico, porque é essencial, né? Então a gente precisa de tempo para organizar tudo isso, para gerir tudo isso, para falar com as pessoas, para viabilizar, para fazer prestação de contas, para fazer partes burocráticas, que existem também bastante. Mas é basicamente, a gente falou antes, né, do fio artístico e metafórico que liga o nosso trabalho, que aparece na obra, mas eu acho que eu posso dizer que a produção também é o fio que liga o trabalho de todo mundo aqui na base, na hora de organizar isso e viabilizar o processo. Sim, e a produção mesmo a gente pode dividir em dois grandes campos, né? A parte
Não, em três, né? A parte da pré-produção, que a Mari trouxe muito, né? De fazer, de entender qual é a locação que a gente vai fazer a gravação, de entender quem é a equipe de gravação, né? De contatar as pessoas, né? De falar, e aí, tá tudo certo, amanhã a gente vai conseguir gravar mesmo, né? De fazer todas as ligações, de entender para quem que a gente vai apresentar, né? Esse produto. Então, entrar em contato com todas as pessoas que a gente vai apresentar, né, com todas as pessoas que vão estar, pessoas que eu digo, né, entidade que vai expor esse nosso trabalho, e existe uma parte da produção no dia, né, então, no caso da nossa, é uma parte da produção no dia da gravação, é uma parte da produção no dia da apresentação, então a gente precisa entender em que plataforma que a gente vai fazer. Ah, então, se a gente vai fazer numa plataforma online, quem que abre essa sala, né? Quem que vai aceitar as pessoas que estão entrando nessa sala? Então, quem vai falar, quem vai estabelecer, né, um cronograma para as falas, quem vai apresentar esse vídeo nesse momento, pensando que a gente está fazendo uma transposição desse nosso trabalho para o online, né? Então a gente não tem alguém que dá o play ali na hora, né? A gente tem alguém que vai passar esse vídeo online, né, para todo mundo. A gente não tem alguém que vai entregar os ingressos, mas a gente tem alguém que vai construir, né, uma forma das pessoas chegarem até essa sala. E a gente tem a parte de pós-produção, né? Que é essa parte toda da prestação de contas, de entender como foi o processo, da escrita de um relatório que vai falar diretamente sobre como foi esse processo. Então, acho que esses três pontos de produção e que elas também se conversam, né? E mais uma vez a gente traz aquele tear, né? Elas se tecem, né? Porque não é exatamente, acabou uma aqui, vai começar a outra. Não, porque a gente está no set de gravação, a gente já está ligando para saber se o próximo lugar já está tudo certo para a gente ir, a gente já está pensando se o carro está com gasolina, a gente já está pensando no que a gente vai comer. Então elas vão se sobrepondo, né? E aí, mais uma vez, só para poder fixar essa ideia dessas três produções, né? A pré-produção, a produção no dia, né, ou no local, e a pós-produção. E uma outra coisa que é extremamente necessária e importante para esse processo todo acontecer é a gestão de pessoas, mas uma gestão que tem que ser humana e empática, porque tudo bem, a gente tem um projeto, a gente tem um objetivo, a gente tem prazos, a gente tem datas, a gente precisa concluir uma obra e entregar, mas a gente está lidando com arte, com um mundo subjetivo e com indivíduos, né? E acho que isso devia ser normal em qualquer área de trabalho, mas infelizmente não é. A gente sabe muito bem a lógica capitalista na qual estamos inseridos, né? Mas enfim, para que todo esse processo aconteça bem, a gente precisa muito entender as pessoas com quem a gente está lidando, entender os limites, entender os estados. A quarentena foi toda uma situação muito delicada que mudou extremamente a vida de todo mundo e conseguir estar bem e trabalhar e fazer arte, se adaptar a vida, né, nesse ano foi um desafio imenso. E, e o tempo da arte acontecer não é como o tempo, enfim, objetivo, sei lá, do processo industrial, por exemplo, ou do processo corporativo, né? A gente está trabalhando com algo que é um pouco diferente. Então, a gente precisa de uma sensibilidade a mais para lidar com as pessoas, com os tempos, com o que cada um pode oferecer em cada momento. E tem aqueles momentos também que a gente precisa, bom, a gente vai ter que fazer isso hoje, ou nessa tarde, ou em um período de tempo X, porque em algum momento o prazo bate também. Então, é sempre um equilíbrio, assim, bastante delicado, que requer bastante cuidado e sensibilidade, mas é muito importante a gente fazer essa gestão das pessoas empática
e tentar perceber como as pessoas estão, né? Todo mundo que está envolvido nesse grande processo. Que, não sei, a gente no total trabalhou com o quê? Umas 20 pessoas, mais ou menos? É mais ou menos isso, Mari. E quando a Mari traz, né, isso que a gente tem que tá distante, né, dessa industrialização, né, desse pensamento mais mercadológico, mais capitalista para a arte, é porque a gente está lidando com uma pesquisa pensando no recorte que a gente está fazendo de pesquisa, né? A gente está lidando com uma pesquisa que visa ir de encontro a uma história que está dada, né? Uma história branca, europeia, que está dentro está dentro da concepção de uma dança de salão, né? De uma dança a dois. A gente está tentando entender o que foi apagado, né? O que foi coaptado dessa dança, né? Descoaptado, no caso, né? Que foi tirado, que foi deslocado, né? E para isso a gente precisa entender todos os elementos que não são somados a essa conta. E aí, desses elementos que não são somados a essa conta, a gente não pode trazer um produto muito pronto, né? A gente não pode trazer um produto e a gente, diversas vezes durante o nosso processo, bateu na mesma tecla, a gente não pode representar. A gente não pode trazer a representação como um objeto que tá ali fácil, né? A gente não pode trazer a representação como algo que seja o primeiro acesso, né? Da nossa discussão artística. A gente precisa fazer todo um processo que a gente passa pela experimentação no corpo, que a gente passa por um respaldo teórico, né? Então a gente vai olhar para aquela experimentação no corpo, aí a gente vai trazer para a teoria e falar isso faz sentido. Aí a gente olha para aquela experimentação fala não faz sentido porque dialoga diretamente com uma manifestação que foi opressiva, né, em determinado momento, ou mesmo na experimentação no corpo a gente olha e fala não, isso aqui não faz sentido porque a gente experimentou e não faz sentido algum corporalmente, ou então isso é muito interessante mas não dialoga com um vídeo, né? Eu acho que esse momento da gente entender esses elementos passam por um momento de humanização, né? De entender que somos todos pessoas, que somos todas pessoas que estamos a serviço de um projeto que é muito maior, né? Porque pensar a negritude dentro desses espaços é um projeto que leva uma vida, né? Já que a gente levou muitas vidas aí apagando. E, e a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, né? A gente não pode fazer isso desprezando como o nosso companheiro tá, né? Então, tô eu e a Mari aqui, a gente está a serviço desse vídeo, e aí a Mari tem uma demanda. Eu não posso simplesmente olhar para a Mari e falar, ai Mari, desculpa, mas a gente está a serviço do vídeo aqui. Não, eu tenho que olhar para ela com toda essa bagagem, né? Eu tenho que olhar para ela lembrando de toda essa trajetória que a gente tem, né? Então, eu acho que esses elementos são importantíssimos para a gente entender essa não mercadologização dessa dança, né? Essa palavra que até engasga saindo da boca, mas que, que dá a entender, né? Que a gente quer expressar. Pois é. E para terminar, acho que a gente queria contar algumas dicas para quem quiser enfrentar esse desafio muito recompensador, que é fazer um trabalho artístico, né, e construir um espetáculo. Então, algumas dicas a partir daquilo que a gente aprendeu com esse processo. Acho que a primeira dica, assim, que me vem à cabeça é quando você está no início do projeto, que vai ser um produto artístico no final, seja ele um espetáculo, ou uma coreografia, ou uma peça, enfim. Não tenta visualizar o resultado final desde o início, né? Os primeiros encontros, os primeiros ensaios, não vai sair dali o resultado final. E se a gente se preocupar demais só com o resultado final, como que essa coreografia vai aparecer lá no final, a gente se limita muito. Então é muito importante ter todo um momento para experimentar sem
sem muito direcionamento, com direcionamento, mas enfim, sem se focar apenas no resultado final, e confiar que dessa experimentação, dessa pesquisa, algumas coisas vão surgir. É como se a gente jogasse um monte de feijão assim em cima de uma mesa e no meio daquele monte de feijãozinho que você vai mexendo, vai aparecer um com uma corzinha diferente, você fala, opa, esse aqui eu quero guardar. Né? Então, isso vai acontecendo ao longo do processo. Não adianta a gente querer do começo já imaginar como vai ser, porque isso vai limitar muito o nosso processo criativo. Sim, né? Um passo de cada vez, né? E não correr antes das pernas, né? Eu acho que uma dica que eu posso dar é esteja aberto ao processo criativo de todos, né? Do outro. Porque a gente trouxe aqui, a gente falou bastante dos núcleos, né? Então, a gente pode ver mais macro isso, né? Olhando que cada processo é um processo, então o processo da dança é um, o processo da música é outro, o processo do vídeo é outro, mas a gente também pode olhar isso no micro, né? O meu processo é um, o processo da Maria é outro, a forma como ela entende as etapas do processo é um, as etapas, né, do projeto é uma, a forma como eu entendo e como eu vou colocar em prática é outra, e estar aberto ao processo, né, e entender o processo de cada um é importantíssimo para que a gente no final não saia se sobrepondo, né. Entender também que o tempo da arte não é o tempo que a gente está acostumado, assim, né, da rotina mercantilista do dia a dia, né? Então, às vezes tem encontros e ensaios que a gente se sente assim, tipo, ai, parece que não está andando. Isso acontece. Tem momentos que a pesquisa fica um pouco estagnada, mas a gente segue. Tem momentos que acontecem saltos, tem momentos que a gente encontra aquele feijãozinho de cor diferente e fala, esse vai rolar. Então, às vezes dá uma ansiedade, né, frente a esse processo que não é linear. Acho que é isso, ele não é linear. Às vezes ele para, às vezes ele empaca, às vezes ele dá um salto, e a gente precisa de um pouco de calma para aceitar isso, né? Aceitar esse tempo que não é tão regular assim. E também a gente precisa saber, né, separar o que é do artístico do que é do burocrático, né? Porque muitas vezes a gente se vê enlouquecendo com uma parte que com uma demanda burocrática que não necessariamente contempla a demanda artística, né? Ou então a gente se vê discutindo por uma questão burocrática que a gente pode rever mais à frente do para algo que o artístico está pedindo o tempo do agora, né? Então a gente está lá no meio, eu usei esse exemplo antes, né? No meio da cachoeira, e aí tipo, ai meu, eu preciso fazer o relatório, e aí quer sentar para escrever o relatório. Não, gata, vai escrever o relatório em casa, aqui você vai se concentrar para poder fazer uma dança maravilhosa, né? Quanto a separar o âmbito artístico do âmbito burocrático organizacional, é muito bom quando no projeto existe uma pessoa que vai trabalhar especificamente no âmbito burocrático e no âmbito de produção, mas como essa não é a realidade de muitos projetos, né? A gente sabe a realidade que a gente enfrenta como artista e muitas vezes a gente tem que fazer tudo. Mas uma coisa que foi muito útil, pelo menos, é conseguir separar momentos diferentes para fazer cada coisa. Então, tem dia que é do processo artístico e é só do processo artístico, e a gente vai mergulhar no processo artístico e tentar nem pensar nas questões burocráticas, ou se vai pensar nelas, guarda meia hora lá do final, só para falar disso. E tem dias que a gente tem reuniões e momentos para lidar só com a burocracia, isso já ajuda um montão para que as demandas burocráticas não influenciem, ou pelo menos não influenciem tanto no produto artístico. Um outro ponto também, né, ainda sobre isso, é não se sobrecarregar, né?
Mesmo a gente tendo dias para demanda burocrática e dias para demanda artística, vai surgir uma demanda burocrática no dia do artístico e vai surgir uma demanda artística no dia do burocrático. E tudo bem, né? Eu acho que ser independente é isso, tá levando e relacionando essas duas partes muito bem, né? Mas é importante que a gente também saiba dividir, né, as funções. Então, não, eu vou dirigir o vídeo, eu vou filmar, eu vou dançar, eu vou fazer a música, eu vou pagar todo mundo, eu vou, sabe? É muitas coisas para a gente fazer sozinho. E para isso a gente precisa contar com uma equipe, né? A Mari disse que a gente tem uma produtora e ela é importantíssima, né? Para a gente também diluir um pouco esse trabalho. A gente, eu e a Mari, a gente está tocando o trabalho mais à frente, né? Então é importante eu saber o que eu tô trazendo, né? E como que eu posso compor com esse projeto. A Mari, é importante ela saber o que ela pode compor, né? Porque às vezes uma coisa que eu faço maravilhosamente bem, a Mari não faz, e uma coisa que ela faz incrivelmente bem, eu sou uma negação, assim, sabe? E é importante a gente entender aonde que a gente está, né? E outra coisa que é bem importante é a gente aprender a separar funções e a delegar também, né? Então, às vezes, a gente quer fazer tudo, ou então quer dividir tudo igualmente e não necessariamente um extremo ou outro vai funcionar, né? Então, a gente precisa ir vendo o que se encaixa, o que cada um consegue fazer melhor, a disponibilidade de cada pessoa dentro dessa equipe, né? E é isso, né? Conseguir ir separando as demandas burocráticas ou artísticas e vendo quem consegue lidar com cada uma. E é isso, gente, é um trabalho muito coletivo, né? Por mais que tenham pessoas à frente, por mais que eu e Carlos, a gente está à frente fazendo direção, mas é muito coletivo. Todo mundo é importante, é muito importante ter uma equipe firmeza com quem a gente pode contar e pedir coisas e ir trocando, assim. E nossa equipe é maravilhosa. Sim, não, e é importante a gente ter pelo menos, sei lá, alguém para contar, né? Às vezes a gente tá mega sobrecarregado e, tipo, bate um rádio e fala, gente, tô muito sobrecarregado aqui. Nossa, tipo, não dá para vocês lidarem com o que eu tô lidando, porque talvez, sei lá, né? Talvez existem funções que são muito fáceis, são muito mais fáceis a gente juntar do que separar, né? Então, sei lá, eu tô fazendo a parte de direção, então não é uma pessoa que vai olhar para a movimentação, uma pessoa que vai olhar para o vídeo, uma pessoa que vai olhar para o brinco, uma pessoa que vai olhar para a mão, como está se mexendo. Não, é um global, né? E aí é muito mais fácil a gente juntar elementos e aí é legal que tenha alguém para ouvir, né? Que a gente consiga, dentro desse processo, trazer alguém que vai. Em quem a gente vai se apoiar, né? Falar assim, amiga, tô muito ruim. Nossa, tô muito mal, chorei horrores essa noite. E acho que para finalizar, uma dica que eu tenho é: se vocês forem fazer muitas coisas, paguem pelo que vocês estão fazendo. Principalmente se for um projeto com verba pública, né? Então você prevê no projeto que você vai ter a tarefa de dirigir, a tarefa de fazer a produção, né? Produção, seja de locação, seja a produção de espaços, seja qualquer produção que for, né? Eu acho que é importante a gente entender que são tarefas diferentes, que vão demandar tempos diferentes, que vão demandar energias diferentes, né? Então, você precisa um dia parar para fazer ligação por conta da produção. Então, se você está fazendo produção, está fazendo artístico, está dançando, está fazendo 15 coisas, pague por essas 15 coisas, porque é importante a gente também saber gerir esses valores, né? Enquanto artista, né? E para finalizar, é claro que muitas vezes essa não é a realidade que a gente tem, mesmo dentro do nosso projeto, né? A gente acumula funções e a gente não tem dentro desse projeto verba para pagar por tudo isso, mas é importante a gente saber todo o trabalho que é
envolvido num projeto como esse. Eu espero que depois de ver esse vídeo, vocês que estão aí assistindo tenham uma ideia melhor de todo o trabalho que fazer um espetáculo como esse envolve, porque são muitas pessoas trabalhando por muitas horas. Não é só, eu fiz ali, cheguei, fiz uma dancinha, montei uma coreografia de 3 minutos e pronto, né? Envolve um trabalho enorme. É muito importante a gente conseguir enxergar esse trabalho, porque muitas vezes cultura não é visto como trabalho, né, no nosso país, e é muito trabalho, gente, a gente está trabalhando pra caramba o ano todo. É importante a gente conseguir valorizar isso, é importante a gente conseguir colocar o preço que esse trabalho vale, valorizar o trabalho dos artistas e de toda essa equipe que está por trás, que a gente está aqui falando, né? Quem trabalhou não é só apenas os 4 intérpretes que aparecem na tela do vídeo, é muita gente. E é muito importante a gente se posicionar politicamente contra o desmonte da cultura, porque, gente, não se faz cultura sem verba, sem dinheiro, né? E é importante que essa verba seja pública, que seja independente de interesses políticos ou interesses políticos, que eu digo de políticos, ou interesses de instituições privadas, né? Porque se a gente quer uma cultura com obras relevantes, diversas, instigantes, críticas, a gente precisa sim de financiamento público para a arte acontecer. Então, muito importante dizer isso, né? A gente está aqui trabalhando como artistas independentes, muitas vezes longe das condições ideais. É importante que não só a gente, mas o público, todo mundo, se conscientize sobre todo o trabalho que a arte envolve, que um espetáculo envolve, e o quanto é importante a gente valorizar isso tudo. E acredito que em 2020, na quarentena, a gente percebeu isso, né? O quanto a gente não conseguia viver sem ter um livro para ver, sem ter uma série, um filme para assistir, uma música para ouvir. A arte é essencial para o ser humano, então a gente precisa sim valorizar quem faz a arte, e é muita gente trabalhando para ela ser feita. Exatamente, gente. Então, acho que fica aqui o nosso muito obrigado pelo encontro de hoje, pelos encontros até aqui, né? Para quem ainda não viu, a gente tem mais outras aulas, outros encontros postados nesse mesmo canal. Então, podem dar uma buscadinha aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Só tenho a agradecer e até um próximo encontro. Muito obrigada, até um próximo encontro e até o nosso espetáculo. Assistam.